Olá, rica noite para você. Sou Nara Miller, professora e autora do blog O Que Você É, praticante de EFT desde 2010, onde eu uso para os meus objetivos e para ajudar pessoas aqui no Brasil e no mundo a atingirem as suas metas com maior facilidade e leveza. Vou falar de uma doença hoje que é a rinite. Atinge 30% da população adulta. Então, em cada 10 pessoas, 3 têm rinite. 3 têm rinite. Nas crianças, 26% têm rinite. E é uma doença diretamente associada na infância com a asma. Então, 80% das crianças que têm asma têm rinite. Então, a doença respiratória pegando pulmão, né? Vias respiratórias aéreas superiores e inferiores. Então, como isso é problemático, imagina 30% da população adulta. Não é que nem outras doenças que eu andei falando outras vezes aí que ocupavam 1%, né? 8%, 5%, 30%. É uma quantidade tremenda de gente. E quando a pessoa tem a rinite, a definição é que a clínica, né, é que a pessoa tem uma inflamação, ela tem as mucosas inflamadas, né, por substâncias em que a pessoa tem alergia. Então pode ter coceira no nariz, pode ter mucosa, pode ter espirros, pode ainda ter o nariz entupido, tá? É indiferente ter um ou mais destes sintomas, já é encaixado como rinite. E a pessoa, ela tá, né, sobre... a questão principal dela, indiferente dos motivos que eu vou falar agora em seguida, ela tá sobre o domínio da inter-relação com os outros. Tem alguma coisa na relação com o outro que não tá deixando ela bem. Por exemplo, a congestão nasal ela é ligada diretamente a tá congestionado de ideias de outras pessoas, né? Não está deixando ir essas ideias. Por algum motivo foram importantes essas ideias em alguma parte da sua vida e depois isso deixou de ser importante. Okay? Fazia parte, era a estrutura importante ter essas informações, mas agora já não é mais. A caracterização de uma doença pelo ponto de vista emocional é quando você tem um componente emocional conflituoso, ou seja, você está numa condição emocional que já não combina mais com a sua etapa de vida. Então aí você vai ter esse desconforto, essa doença, tá? A irritação aparece nas todas as formas de alergia. A rinite é considerada um tipo de alergia, tá? E ela tem ligação direta, né, com a irritação com o mais próximo. Quando tem muita mucosa, tá, nasal, quando tem muita coriza, é porque a pessoa ainda está numa fase infantil da vida dela que ela não resolveu. Então ela tem muitas lágrimas retidas e ela tenta conseguir as coisas com lágrimas. Uma coisa que o ideal é que ficasse isso na fase infantil, mas também está aparecendo na fase adulta, já que não pode expressar essas lágrimas, ou quando expressa essas lágrimas, elas ainda são... ainda existe um retrocesso, né, à idade infantil em que conseguia as coisas quando chorava. Então ainda está mantendo esse comportamento na idade adulta, só que não está se manifestando em lágrimas, está se manifestando em coriza. Então é o momento de começar a assumir a responsabilidade sobre a sua própria vida, sobre as suas escolhas, não ficar esperando permissão de ninguém para agir, ok? Então aí, esse é o conceito de responsabilidade sobre a sua própria vida,
que é diferente de culpa. O culpado tem punição, o que é responsável é aquele que, apesar de seus erros e acertos, toma as rédeas da própria vida, aceita seus erros e acertos e parte para novas estratégias, né? Se permite entrar em novas estratégias de vida, de existência, de realização. Então, muitas vezes essa questão do nariz entupido, a pessoa não sente o cheiro das coisas, né? Então ela não é muito boa com as emoções, ela às vezes quer dar amor porque ela também quer receber, ela quer uma retribuição, né? E isso é uma condição de felicidade vinculada. Então, se a pessoa tá dando amor para poder receber amor, ou ela faz sexo porque ela quer receber cuidado, carinho, atenção, qual é a intenção por trás de fazer as coisas, né? Ou ela tá fazendo o que ela faz, ela ama, ela demonstra amor, porque ela tem essa sensação que o amor por si já é suficiente. O que eu quero dizer com isso? Sentir o amor já é o que da coisa. Então, quando existe essa sensação de vinculação, né? Eu só vou dar amor para você se você me aceitar. Eu só vou dar amor para você se você me respeitar. Eu só vou amar você se você me perceber. Tá nessa condição, pode ter problemas de nariz entupido, com ou sem rinite, com ou sem alergia, e principalmente essa parte das mucosas, né? A mucosa nasal pode estar obstruída, a rinite, sempre quando um aluno vem falar para mim, a rinite é uma irritação com alguém muito próximo, e eu sempre digo, né, quando alguém começa de espirradeira na minha frente, eu olho para ela no automático e digo, tá irritada com quem? Eu não tô irritada com ninguém, tá, mas quem é que tá te tirando do sério? Quer dizer, as pessoas não aceitam nem o que elas sentem, né? Então aí tu tem que ver maneiras diferentes de perguntar para que ela possa, então, aceitar, tolerar, né, o que ela sente. Então, assim, quando a pessoa é muito exigente, ela não vai tolerar emoções inferiores. Por que ela é muito exigente? Tem um grande medo do fracasso, tem um grande medo de ser rejeitado por trás, tem um grande medo de fazer uma vergonha. Então ela acaba sendo muito exigente em si, e claro que ela vai aplicar esse nível de exigência para outras pessoas também, porque o que ela faz consigo, ela vai fazer com outros. Então, essa questão toda de ter esse alto nível de exigência de si, vai acabar se sobrecarregando, tá? Vai acabar tendo a sensação que não dá conta de tudo, vai querer sempre ser a melhor, vai cobrar muito de si e vai sempre, né, quando tá lá naquele trabalho difícil, fazendo algo muito difícil, que vai ter valor, tá? E vai estar no arquétipo do mártir, né? Só em sofrimento, só em penalidade, só no chorar e no ranger de dentes é que sente, que tá fazendo o seu melhor, sendo que o melhor pode ser feito a qualquer momento. O melhor é só a percepção de si e da sua relação com o mundo. Okay? Então, assim, tá irritada com um parente próximo? Lembre-se, daqui a pouco a gente vai fazer EFT. Tem a sensação que tá sendo perseguido por alguém? Sente culpa ou vergonha por algo? Se ainda não teve rinite, vai ter. Então, a importância, né, de deixar a vida fluir em você, de você renovar os seus conceitos, de rever as suas atitudes, rever as suas ideias, o que pensa a respeito do mundo, o que pensa a respeito de si mesmo, pegar mais leve consigo, tá? Para diminuir essa sensação,
tá? Que o mundo é um cobrador incansável. Na verdade, hoje eu estava conversando com um cliente meu, não sei se ele entendeu isso, mas a gente tem a visão de mundo que a gente tem da gente mesmo, tá? Das coisas, das pessoas, das relações com os outros. Então, quando eu faço com o cliente EFT, dele baixando o sarrafo emocional num parente, de uma coisa que ele não concorda nesse parente, tem uma grande questão sua enclausurada que não concorda, rejeita ter sido rejeitado, por exemplo. Então a pessoa vai acabar tendo essa grande rejeição de si e está na hora de zerar isso. Está na hora de se abraçar, apesar de sentir que não foi aceito em algum momento da sua existência por esse parente, por esse ente querido. Então, está na hora de, quando vai fazer EFT, olhando na técnica do palquinho para aquela pessoa que te relegou, que te deixou em segundo plano, na verdade é a recuperação de si mesmo, dessa posição de se colocar como o seu ente mais querido. Então, quando a gente faz EFT, as pessoas me perguntam também isso. Não vai ser errado eu falar mal do fulano, né? Porque a gente baixa o sarrafo emocional, a gente vai falar mal do fulano, né? Mal do fulano, do ciclano, beltrano, da beltrana, né? O que é isso? Eu tô falando mal de mim mesmo. O outro só tá espelhando como eu tô me tratando mal. E o nível de exigência vem lá da infância. Isso aí, eu já fiz trabalhos comigo e com meus clientes de recuperar a autoestima no feto que a pessoa foi, durante o tempo em que foi gestacionado por sua mãe. E a pessoa já tem aquelas dores, aqueles desesperos lá na barriga, e ao redor dos 5, 6 meses de idade, alguns até menores, 3 meses, já tem aquela angústia, já tem aquela sensação de que a vida vai ser difícil, que muitas vezes são diálogos dos pais, e principalmente as vibrações que os pais têm, como eles vibram com respeito àquela gestação e o que aquilo representa para eles. Então, a criança já pode estar se rejeitando desde o momento que foi gestacionada, desde o momento que ela foi posta lá, né? Foi inseminada, foi feita a fertilização. Ela já pode, quando os pais percebem a gestação, que às vezes acontece no 2º mês, no 3º mês, e todas as discussões que acontecem, eu estou falando isso porque tem a questão da sensação de perseguição, a sensação de irritação com o parente, a sensação de culpa por estar atrapalhando a vida dos pais, que isso aí acaba a pessoa levando a criar processo de autossabotagem, olha, das maneiras mais inesperadas. Não só doenças autoimunes, como campos de energia que a pessoa não consegue superar, não tem reiki que quebre autopunição, não tem reiki, não tem passe, não tem apometria que quebre o processo de se autossabotar. Então, quando a pessoa chega para mim e diz assim, eu já fiz reiki, já fiz isso, já fiz aquilo, eu uso a técnica tal, já fiz acupuntura, já fiz isso, já fiz aquilo, já usei o meta, as constelações. Tá, mas como é que tá a tua aceitação? Porque a culpa é o oposto da aceitação. Se eu me sinto culpado, eu não tô me aceitando. Ok? Como é que tá? Eu não sei se eu me aceitar. Como é que foi a questão com os pais durante a tua gravidez, quando tu foi gerado, né? Como é que é essa relação aí? Pois teve tais e tais problemas, tais e tais limitações, houveram tais e tais rejeições. Então tá na hora de trabalhar isso. Porque daí não vai ter tanta exigência de ser. Hoje eu tava falando com uma pessoa numa fila.
E ela veio com um questionamento que eu já tive esse despertar, mas a maioria das pessoas não tem. Nara, por que as pessoas ficam nesses ciclos viciosos? Um culpa o outro, quando vê o outro tá culpando o primeiro, e para quem acredita em reencarnação, volta tudo junto, o saco de gato, aquela coisa que vai e volta, esse ciclo sem fim, de um culpando o outro, culpando a si, que culpa o outro, a rejeição de si por rejeitar o outro. Por que esse emaranhado? Eu disse assim para ela: enquanto a gente viveu ciclos de culpa, e até eu tenho um vídeo com os 4 tipos de culpa, quando nós vivemos os ciclos de culpa, vai ser isso aí. Eu preciso culpar alguém pela minha infelicidade. A mim, outra pessoa, as circunstâncias e às vezes até Deus. E aí, como é que acaba isso? Te aceita. E a partir daí te permite viver. Te permite estar no fluxo. Permite a prosperidade na tua vida em todas as formas de saúde. Pega mais leve, começa pegando mais leve. Muitas vezes as pessoas querem controlar situações porque elas têm esse medo do fracasso, o medo de sentir culpa de novo, o medo de errar, o medo de ser um erro, que é a representação da vergonha, que é o real sentido da vergonha. E aí a pessoa vai se tolhendo, se bitolando, fazendo a sua vida um inferno, vivendo só os conflitos, que são primordialmente, inicialmente, dentro de si. Quando a pessoa chega e diz assim: eu tenho um problema com fulano que nunca me devolveu um dinheiro, eu tenho um problema com fulano que está sempre me cutucando de vara curta, eu tenho um problema com ciclano, no meu trabalho porque não respeita o meu espaço. Então assim, todas essas frases são mensagens para você. O que justifica, eu estou me sentindo injustiçado, eu estou me sentindo, porque esse é um dos sintomas da irritação, Foi uma grande injustiça, isso me irrita profundamente. E aí, renite em você. Então, é aquela questão, quer fazer parte do grupo de 30%, das pessoas que já não estão mais na hora de se sentir vítimas dos seus processos, do que vive, ou quer ser co-criador consciente? Então, se você quer ser co-criador consciente, quer ter a sua vida nas suas mãos, sai primeiro dessa posição de tentar vitimar a si por suas questões não corretas, atitudes impensadas, hábitos não mudados, defeitos, ações e falteações. E aí isso automaticamente vai te levar para um outro patamar, que é o patamar da autoaceitação, que é o patamar da apreciação de si, que é o patamar da compaixão, que tem como sentido, que tem como sinônimo, que tem como significado, que cada um está fazendo o que pode com as ferramentas que tem. E aí tu começa a ter energia disponível para poder realizar um novo, para entrar em novos projetos do seu próprio, para se conhecer melhor. E aí você não fica mais nessa necessidade, de alguém tá contra você. Se alguém tá contra você, é você mesmo. E aí se abrir para perceber isso, se abrir para entender isso. Se alguém tá vitimando você, é você mesmo. Quando tá se tolhendo, quando não tá se permitindo ser o que é.
quando tá se amarrando, se procrastinando, deixando para depois as coisas que poderia fazer agora, que são úteis para você fazer agora. Quando não promove o amor na sua vida sendo o agente que ama. Quando fica só esperando, me dá, me dá. Parece até a propaganda antiga, aquela me dá danoninho já. Né? Que simboliza essa coisa que vem a mim, que eu seja servido. Okay? E é você mesmo que faz isso. E tá todo mundo nessa jornada. Então assim, eu quero dizer que uma imensa alegria tá aqui. Eu vou dar uma rica noite pro pessoal que tá no live, tá? O pessoal que me apareceu aqui na lista. Nós já vamos fazer EFT. Tô assim em contagem regressiva pro 23 de maio, que eu falo de causas emocionais das doenças, no primeiro livro que eu sou coautora, tá? O lançamento nacional 23 de maio no Rio de Janeiro. Tá? Então assim, tô numa expectativa, tá tudo pronto, só esperando 23 de maio, tá? Na Livraria da Travessa, no Barra Shopping, a partir das 6 da tarde, uma quinta-feira. Tá? Quem tiver por lá eu aguardo, quem conhecer alguém no Rio também, promovam, né? Depois mais perto, quando começar maio, e já tá, segunda-feira já é 15, abril já tá quase na metade. E eu só vou promover mais também, né, o livro, mas quando começar o mês de maio. Mas o que eu quero dizer assim, seja o agente que promove o amor, que faz a escolha pelo amor e pela sensação de sentir este amor enquanto o propaga, que é o grande que existencial. Tá? Quantas pessoas fizeram isso e tiveram suas vidas transformadas? Quando vocês veem as pessoas contando suas histórias, eu estava em crise, estava mal, estava isso e aquilo acontecendo de errado, e aí de repente eu me lembrei que fazia tempo que eu não fazia uma coisa que eu gosto muito, que eu faço com amor. E aí quando essa pessoa fez isso, a vida dela virou no sentido bom, rodou, transformou, fez o mundo girar. O amor pelo ato de amar. E a sequência de EFT que eu vou fazer aqui é deixar que a negatividade saia de você, porque parte da congestão nasal nas rinites é essa coisa, a pessoa está muito congestionada de pensamentos e sentimentos que não servem mais, tá? Que vieram do mundo, que acreditou com verdade, absorveu aquilo, mas não serve mais, ok? Então, vou dar uma rica noite aí pro pessoal. Elaine, rica noite. Já vão compartilhando aí a live no seu Face. E quem depois ver no replay, compartilhe com as suas redes sociais, né? Lá no YouTube, youtube.com/naramuller com 2 L's. Elaine, rica noite. Nelly, rica noite. Axixe, rica noite. Alice, Sônia, Silvia, Érica, Luiz, Eduardo, Alice, Margarida, Jaqueline, Patrícia, Clau, Virgínia, a Patrícia, Zenaide, Fátima, Raquel, Maria Cristina, Melina, Heloísa, Edmércia. Uma rica noite, pessoal que tá aí junto comigo, né? E eu quero dizer que agora eu quero que todos respirem fundo. E nós vamos fazer EFT para desobstruir essa congestão de pensamentos e sentimentos que acreditamos que eram verdadeiros em algum momento de outras pessoas, de como a gente poderia, talvez com isso, se sentir fazendo parte de uma tribo, né? Fazendo parte de um grupo, sendo grato a um grupo. E que agora já não serve mais. Que nem eu digo, a gente pode ser grato, mas não precisa ficar com o que não serve mais. E até uma forma de expressar gratidão e avante.
né? Prosseguir, se permitir transformar, ok? Então, vamos lá. Eu sinto a pressão do mundo sobre mim, sobre como tenho que me comportar, sobre como as coisas estão difíceis, como o mundo parece complicado, como é trabalhoso se relacionar. Como só tem valor se algo for duro, difícil. E como vinculei minhas atitudes a conceitos antigos de certo e errado. Conceitos esses que só entopem a minha mente. E entorpecem meus sentidos. Minha rigidez em largar os comportamentos que não me servem mais. Serviram talvez em outros tempos, mas não para mim, não agora. Eu aceito que esses velhos conceitos sejam soltos, largados. Eu escolho pelo melhor na minha vida, então. O que me deixa fluir pelo universo, pela vida, com todo esse fluxo livre, leve e solto, que já está à minha disposição, cheio de excelentes novidades, cheio de incríveis novidades, fantásticas possibilidades. Eu paro de reter informações e conceitos improdutivos. E passo a me permitir o fluxo da vida em mim, de ideias incríveis, de realidades prósperas, em todas as formas de saúde. Agora aceito que toda a retenção de conceito improdutivo também estavam bloqueando minhas vias nasais. Eu aceito a vida fluindo em mim sem resistências. Relembrando meu direito divino natural, a facilidade e a leveza. Respira fundo e solta. A vida é feita para fluir. A vida é feita para a gente ser o corresponsável da nossa existência. E para isso, mais amor. Em si, por si, através de si, transbordando de si, assim. Desejo um excelente final de semana a todos. Meus replays ficam lá no meu canal do YouTube, youtube.com/naramuller com 2 L's. Se ainda não se inscreveu, se inscreve. Se já inscreveu, ativa o sininho, que aí você fica recebendo as atualizações. E as nossas lives estão acontecendo terças e sextas, 8h30 da noite. Normalmente nas terças eu falo sobre saúde, emoções, saúde e EFT. Na sexta eu falo sobre outros assuntos, mas como esse era um assunto que já vinham me pedindo há muito tempo, eu resolvi falar hoje. Rica noite a todos e até a próxima live. Obrigada pela presença, tchau!